relação à prova da ordem. E a expectativa é muito grande, né? Porque, pô, você tá no último ano da faculdade, lógico que você quer a sua carteirinha da OAB, aí você vai lá, putz, 38, não passei. Chorei horrores também, sou uma pessoa bastante chorona, choro bastante. Hoje em dia um pouco menos, mas eu sempre fui muito chorona. E aí minha mãe falou assim, não, vou levar você na psicóloga então. Porque você precisa aprender, né, a lidar com isso, porque toda vez que eu fazia a prova, gente, eu ficava nervosa e tipo assim, não ia. Aí foi aí que eu comecei a fazer a terapia. Foi em mais ou menos abril de 2018. Foi logo quando eu reprovei a primeira vez. E dali diante a psicóloga foi fazendo um trabalho ali comigo, né, em questão da ansiedade, em questão de confiar mais em mim e tudo mais. Aí no meio do ano, a pessoa perdeu a data da inscrição. E aí eu não fiz a do meio do ano. Resolvi fazer a do final do ano. Então, assim, no meio do ano acabei não fazendo e também envolvida com o TCC, com o final da faculdade. Tinha algumas matérias ainda que... No último semestre, se eu não me engano, tinha 10 matérias. Então, assim, é bastante matéria pra você ali se preocupar ainda. E aí eu fui fazer no final do ano, reprovei de novo na primeira fase, 39. Nossa! De novo, Aí você falou assim, poxa, era só uma pra eu passar. Não era. Eles não passam, né? Não era a hora ainda pra passar. Só que aí vai explicar, né? Você fala assim, poxa, eu já tô fazendo terapia, eu já tô entendendo, né? Eu já tô controlando a minha ansiedade. E assim, é um momento que depois, quando a gente tá lá na frente, a gente acaba refletindo, né? Que as coisas não acontecem quando a gente quer. Não é quando a gente... Não é no nosso tempo, não é no né? nosso tempo, né? É no tempo de Deus, é um tempo que Ele quer que aconteça. Exatamente. E aí eu só sei que no começo do ano de 2019, aí eu já tinha terminado, né? Colei grau em dezembro de 2018. E aí no começo do ano ia ter a prova novamente. Só que por umas questões pessoais, né? Que acabou acontecendo dentro da minha casa, eu acabei optando não fazer. Só que terminei a faculdade e falei assim, e aí, agora? Eu preciso fazer alguma coisa. E eu sou uma pessoa que eu sempre estive ativa. Então, assim, fazia faculdade, mas fazia mais o quê? Que aí entra a parte do Instagram também, né? Que o trabalho com o Instagram veio aí que eu ainda estava na faculdade. Foi no finalzinho do período ali da faculdade de Direito. E aí foi quando eu fui trabalhar. Fui começar a dar aula de dança, né, de balé. Foi em 2019, que aí eu terminei a faculdade. Eu faço balé desde os 9 anos de idade. Sempre fiz balé, ajudava, inclusive, nas aulas de balé. Foi assim... Foi assim. Convidado você pra vir semana passada. Falamos só de balé. Foi assim, inclusive, que eu era bolsista na escola, porque eu ajudava nas aulas de balé. E foi assim também que, por ser bolsista na escola particular, que eu sempre estudei nova geração, que eu consegui passar pelo ProUni. Que aí eu fiz a faculdade 100% de bolsa, numa faculdade particular também. Enfim. E aí fui dar aula de balé, comecei a dar aula lá na nova geração, já dava, na verdade, continuei dando. E aí fui pra outra escola também, que foi lá no Visconde de Caiuru. Aí eu fui dar aula lá. Falei assim, bom, tenho que me virar de algum jeito e aí estudar. Como eu já tinha comprado cursinho online no começo de 2018, e ele era durante um pouquinho mais de um ano, aí eu pude continuar com as aulas, né? As aulas eram online, então eu tava trabalhando e estudando. E aí quando foi no meio do ano eu fiz a prova de novo. A terceira vez de fazer a prova. A primeira eu reprovei, a segunda eu perdi a inscrição, e depois reprovei de novo. A outra resolvi não fazer, não estava me sentindo pronta nem preparada. Fiz a do meio do ano, né? E aquela expectativa. Eu preciso passar. E aí, nossa, quando eu passei na primeira fase, foi assim, festa, né? Caramba, passei. Só que ainda tinha a segunda fase, né? Ainda não tinha conseguido ainda. E aí eu tinha um mês, o intervalo mais ou menos da primeira fase para a segunda fase, é mais ou menos um mês que eles dão aí.
E aí eu comprei um cursinho online também. E aí comecei a fazer ele, porque o tempo é curto, né? Sim. E eu só tinha passado na primeira, então faltava essa segunda. E a segunda fase é assim, se você não passa na segunda fase, você vai pra repescagem. Aí você tem direito de fazer ela novamente. Se você não passa nessa repescagem, você tem que fazer a primeira de novo. Eita. Sim, aí você tem que voltar de novo. Enfim, fiz o cursinho. E aí, quando eu fui fazer a prova, era mais ou menos, se eu não me engano, acho que era agosto de 2019. E assim, eu tinha que me virar pra estudar. Por quê? Eu estava trabalhando, eu tinha cerca de 13 aulas semanais de balé. Só que meu horário era muito flexível. Eu, às vezes, dava aula 10 horas da manhã, depois dava aula 2 horas da tarde. Aí, na parte, vamos supor, das 8 às 10 eu não dava aula, por exemplo. E eram, tipo, de segunda a sexta. Então, tinha final de semana também pra estudar e tal. Ok. Fiz a prova. E aí, eu lembro até hoje. Foi dia 19 de setembro. Eu sou muito boa com datas. 19 de setembro de 2019. Saiu o resultado. Gente, eu chorava, mas eu chorava. Eu falei, gente, não acredito que eu passei. Aí, na segunda fase, eu acabei passando de primeira, assim, sabe? Só que, como eu estava com as duas turmas, né? Duas turmas não, com as duas escolas. Falei, bom, eu vou terminar o ano letivo. Eu não vou pegar minha carteirinha agora, porque a gente tem a opção, né? De você tira, mas aí você pode pegar ela depois. Aí eu resolvi terminar o ano letivo. A gente já tava em agosto não, em setembro. E aí eu falei, bom, dezembro vem o período de férias, aí eu falo, né, que eu não vou dar mais aula, é o tempo deles arrumarem uma outra professora pra dar aula pras turmas. E aí, em 2020, eu começo, né, a atuar na minha área. E aí eu vou. Pois bem, feito isso, peguei minha carteirinha em novembro de 2019. E aí veio o período de férias, aí como já tava no final do ano, acabei não entregando nenhum currículo, né?